Olá, tudo bem com vocês? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana com os nossos estudos, mais uma semana, deixando o Senhor ministrar o nosso coração sobre coisas tão importantes que Ele tem para nós, para a nossa vida cristã, para a nossa vida diária. E nós estamos vendo sobre oração. Hoje nós vamos ver um pouquinho da vida de Jó e como a oração foi fundamental por tudo aquilo que ele passou. Jó capítulo 42, 4 e 5 diz assim: Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. É uma declaração muito maravilhosa de Jó, né? Já no finalzinho ali de tudo que ele passou. E ele diz algo muito interessante. Ele diz, olha, eu ouvia falar do Senhor, mas agora eu te conheço. Agora eu sei quem o Senhor é. Como isso pôde, né, acontecer, como isso aconteceu, de só ter um entendimento e um conhecimento de um Deus tão distante, tão longe, impessoal, para um Deus pessoal, para um Deus onde ele podia dizer, os meus olhos te veem. Eu te conheço, eu sei quem o Senhor é. Então vamos lá ver o que aconteceu na vida dele para essa mudança tão radical. Uma coisa importante a gente começar falando sobre a oração é o entendimento de que quanto mais claro o nosso entendimento de quem é Deus, melhores serão as nossas orações. Então, o conhecimento de quem Deus é, entendimento de quem Deus é, está completamente ligado às nossas orações. E que elas, cada vez melhores as nossas orações, uma prática de vida mais profunda, mais íntima em relação à oração. Então, conhecer a Deus está intimamente ligado a orações eficazes, orações que realmente têm efeito. E Jó viveu isso. No livro dele, Jó, ele clama a Deus em oração de uma maneira muito angustiada. Por quê? Porque ele estava vivendo essa situação, né? Ele passou por situações muito terríveis, muito terríveis. Ele perdeu tudo que ele tinha. E ele tinha muito. Ele era muito rico e assim, de uma hora para outra, não foi aos poucos, de uma hora para outra, ele tinha, no dia seguinte ele não tinha mais nada. Ele perdeu tudo. Ele perde a saúde. E é uma coisa terrível quando a gente está doente, e pelo que a Bíblia relata, ele estava muito mal, muito doente, sentindo muita dor, muito incômodo. Então imagina como ele estava. Uma pessoa nessa situação, ela não tem vontade mais de viver, ela tem vontade de que tudo aquilo acabe. E ele estava nessa situação. Ele perdeu, que eu nem imagino como deve ser terrível isso, ele perdeu todos os filhos. Ele tinha os filhos um dia, no outro não tinha mais. Os filhos todos estavam reunidos na casa ali do mais velho. Acontece da casa desabar e todos morrem. Então imagina que terrível a situação dele de um dia para o outro. De um dia para o outro ele não tem mais nada, ele não tem mais filhos e ele está muito doente. Então, a gente vê Jó de uma forma angustiada falando com Deus. Ele apresentando as queixas, né? Ele ali reclamando mesmo, falando, Senhor, isso não é justo, olha o que está acontecendo, por que essas coisas estão acontecendo? Ele está abrindo o coração dele, falando das situações que ele está passando, mas o abrir o coração para falar com Deus, mesmo que seja súplica, angústia, reclamação, que ele estava reclamando ali dessa situação para Deus, isso não o afastou de Deus. Quando nós abrimos nosso coração e somos sinceros em falar a Deus o que está realmente ali dentro, isso não nos afasta de Deus, pelo contrário. Isso nos aproxima de Deus. Reter as coisas dentro de nós, não abrir o coração, mas elas estarem ali dentro, isso sim nos afasta. Mas quando nós abrimos o nosso coração de uma maneira sincera, de uma maneira de uma maneira clara, de uma maneira que eu estou falando do que estou sentindo. Para Deus, isso me aproxima de Deus. Nós temos exemplos dos salmistas.
os salmistas, eles faziam isso. Vários salmos a gente encontra um salmista ali falando com Deus, falando coisas bem pesadas. Às vezes falando, o Senhor está sendo injusto, olha o que está acontecendo na minha vida. O Senhor não está vendo, o Senhor tem que agir. E meio que reclamando mesmo, abrindo o coração para Deus, porque é isso que ele está sentindo. Mas a gente vê que quanto mais ele vai abrindo o coração para Deus, quanto mais ele vai entregando essas coisas, esses sentimentos, aquilo que está acontecendo na vida dele para Deus, mais aquilo vai saindo, tudo aquilo que estava ali dentro vai saindo. E Deus então vai tendo espaço para ministrar, para falar, para revelar quem ele é, a vontade dele, trazer cura, trazer paz, trazer tudo aquilo que a pessoa está precisando. Então, e é interessante que a gente vê assim, que o salmista começa desse jeito e aí termina adorando a Deus, louvando a Deus. O que aconteceu no meio desse tempo, né? A ação de Deus. E foi isso que aconteceu na vida de Jó. Jó, naquele momento, ele estava se queixando muito a Deus, ele estava falando com Deus, ele estava lamentando, ele estava suplicando, ele estava angustiado e com muita razão, né, de tudo que ele estava vivendo. E aí, num determinado momento, ali a história de Jó fala que Deus, ele aparece para Jó. Ali num redemoinho, o céu se enche de nuvens e Deus fala com Jó. E Deus fala algo muito interessante. Ele dá detalhes sobre a criação. Ele dá detalhes dele, Deus, como criador de todas as coisas. Não apenas criador, mas que ele também sustentava o universo, ele sustentava o mundo. Ele revela para Jó a característica dele de ser esse Deus todo-poderoso, desse Deus que criou o universo todo e que mantém tudo isso. Então, Jó, ele para de olhar para aquela situação, né, que ele limita o olhar dele para aquela situação dele, e Deus então amplia a visão de Jó. E ele começa a olhar e ver a majestade e a grandiosidade de Deus. E quando ele tem esse conhecimento desse Deus tão grandioso e poderoso, ali diz que Jó, ele se humilha diante dessa visão mais profunda de quem Deus é. Você pode ver isso no capítulo 40 de Jó. E ali Jó é transformado. Ali o entendimento de Jó é transformado, a perspectiva de Jó é mudada. Ali ele começa a ver as coisas de uma maneira diferente. Por quê? Porque Deus se revelou a ele, ele conheceu um pouco mais de Deus. E isso realizou uma mudança dentro de Jó. Jó então começa a dirigir a Deus, isso no capítulo 42, a gente lê um pouquinho no começo, dirigir a Deus uma oração de arrependimento e adoração. Então ele saiu de uma oração simplesmente de queixa, de súplica, de lamento, que é um tipo de oração legítima que a Bíblia nos chama a fazer, se nós estamos passando por situações assim, isso é completamente legítimo de fazer, mas não é só isso. A oração, ela não se limita só a queixas, a súplicas, a angústias e lamentações, né? A oração, ela é muito mais do que isso. E Deus ampliou o conhecimento de Jó, o entendimento de Jó. E quando esse conhecimento de quem Deus era vem e é ampliado para Jó, a oração de Jó também se amplia. E ali então, Jó, ele começa a entender quem ele era e quem Deus é. E ele então se arrepende do que ele deveria se arrepender e ele começa a adorar a Deus. A questão do livro de Jó, a grande questão, a grande pergunta do livro de Jó, a gente encontra lá no comecinho, que era uma pergunta assim, ó, se era possível um homem ou uma mulher amar a Deus somente por quem ele é, independente das circunstâncias. Então foi uma pergunta, a gente vê lá no capítulo 1, uma pergunta que foi lançada ali, né? É possível
um homem ou uma mulher, amar a Deus por quem Ele é, independente das circunstâncias. Quer dizer, se as coisas vão bem, eu amo a Deus, eu adoro a Deus. Agora, se as coisas vão mal, aí já muda, né? Se as coisas não estão bem, eu não sei se eu amo mais a Deus, eu não consigo adorar a Deus. Então, a grande questão jogada no livro de Jó era essa, né? Se Jó perder tudo, e ele perdeu tudo, ele vai continuar amando e adorando a Deus? E ali nessa dinâmica dele com Deus, né? De oração, de abrir o coração a Deus, de receber ministração de Deus e Deus falar com ele, Deus se revelar a ele. Nessa dinâmica, Jó foi sendo ali tocado, transformado, ampliado o conhecimento dele de Deus, a visão dele. E aí então, Jó pôde no final responder, sim, é possível. Independente do que me aconteça, eu continuar amando a Deus, eu continuar servindo e adorando a Deus. Mas ele conseguiu isso como? Né? Como é que ele saiu de um começo, né? De um lamento, de uma queixa, para viver uma adoração dizendo, eu sei que meu Redentor vive, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que está acontecendo tudo isso comigo, mas Deus não deixou de ser Deus, porque essas coisas estão acontecendo comigo. Então eu vou continuar amando e adorando a Ele. É isso que Jó chegou à conclusão na sua vida. Mas para isso, a oração foi fundamental. Porque quanto mais ele orava a Deus, quanto mais ele abria o coração a Deus, mais o coração dele estava aberto para receber de Deus aquilo que ele tinha para aprender de Deus, para conhecer de Deus. Então nós podemos chegar à conclusão de que o poder das nossas orações, né, não está, por exemplo, no nosso esforço, ou numa técnica. Você ora desse jeito que a sua oração vai ter um resultado positivo. Não, não é isso. Na verdade, nós podemos entender que as nossas orações, elas serão cada vez melhores. Quanto mais, elas se ampliarão, serão muito mais profundas. Quanto mais nós aumentarmos o nosso conhecimento de quem Deus é. Quanto mais nós conhecermos a Deus, mais as nossas orações serão melhores. Serão muito mais completas, muito mais abrangentes, muito mais com resultados realmente efetivos. Por quê? Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós vamos sendo ampliados no conhecimento dele, mais a nossa oração, o nosso coração, a nossa vida vai respondendo a esse conhecimento de Deus. Então tudo muda, né? Tudo muda. Quanto mais nós vamos conhecendo a Deus, mais nós vamos sendo transformados, mais nós vamos sendo curados, mais sabedoria vem sobre a nossa vida, mais as circunstâncias vão sendo transformadas, porque aqui dentro transformou. E se aqui dentro transformou, de uma maneira natural, as coisas ao nosso redor vão se transformando. Jó viveu isso. Ele primeiro foi transformado aqui dentro, através desse relacionamento com Deus, de orar, de abrir o coração e de receber revelação e conhecimento de quem Deus era. Ele foi sendo transformado e ele chegou a viver uma transformação no final da sua vida. Ele foi restituído nos seus bens, ele teve filhos novamente, ele foi curado, ele foi um instrumento de Deus para abençoar os amigos, que naquele momento eram mais inimigos que amigos, né? Foi um instrumento de Deus para abençoar aquelas pessoas que estavam falando mal dele, estavam ali acusando ele de uma maneira injusta. Então Jó, ele pôde ver as circunstâncias dele mudarem, mas por quê? Primeiro ele mudou. E se as circunstâncias não mudassem? Porque ele ali dentro foi transformado, ele foi conhecendo realmente quem Deus era, ele continuou vivendo esta verdade. As circunstâncias não mudaram? Eu continuo amando a Deus. Eu continuo adorando Ele. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo. Mas nós sabemos que Deus tem essa promessa, né? De agir na nossa vida, de transformar a nossa vida. Nós temos essa promessa e nós com certeza vamos viver, estamos vivendo
já vivemos essa promessa em muitos momentos da nossa vida. E ela está aí para nós nos apegarmos a ela. Mas o princípio que é importante, é o fundamental, na verdade. O princípio de conhecer a Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais a nossa vida vai sendo transformada. Tudo em nós vai sendo transformado, inclusive a nossa oração. E como o assunto nosso é oração, nós podemos entender, quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós desejamos ler a palavra de Deus, conhecer a Ele, saber quem Ele é, ter essa revelação, mais a nossa oração vai sendo eficaz. Jó, num determinado momento da vida dele, ele ouve Deus falar com ele. E talvez muitas pessoas podem dizer assim, poxa, na minha vida de oração, eu gostaria muito que isso acontecesse comigo também. Eu gostaria que eu orasse para Deus e que Deus viesse falasse comigo de uma maneira audível, né? Mas a Bíblia fala algo muito interessante. A Bíblia fala, lá em Hebreus capítulo 1, diz assim, no passado, Deus falou aos nossos ancestrais por intermédio de profetas, muitas vezes, e de várias maneiras. Mas nesses últimos dias, Ele nos tem falado por seu Filho, o resplendor da glória de Deus e a representação exata do seu ser. Então aqui a Bíblia está dizendo, você quer uma revelação, você quer de verdade saber quem é Deus, você quer de verdade receber entendimento, né, de quem Ele é, você quer ouvir Deus falar com você, eu vou te dar a revelação máxima, né? Eu vou te dar aquilo que é a parte mais abrangente, pessoal e bela que Deus escolheu para falar conosco, Jesus Cristo. Jesus, Ele veio para revelar quem era o Pai. Lá em João capítulo 1 diz que Ele é a palavra de Deus. Ele veio revelar. Então, quanto mais nós conhecemos a Jesus, quanto mais vivemos seguindo a Ele, tudo aquilo que o Espírito Santo traz sobre nós, de revelação do Filho, isso mais nós vamos conhecendo quem é o Pai. Nós vamos tendo revelação de quem é o Pai. E quanto mais nós vamos conhecendo a Deus, mais as nossas orações vão se tornando eficazes, vão se ampliando. Que em nome de Jesus o Senhor nos ensine, que em nome de Jesus nós possamos conhecer cada dia mais quem é Deus, quem Ele é, e Ele se revelou em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos leve nessa caminhada aí de conhecimento, de revelação, abrindo o nosso coração e deixando o Senhor falar conosco. Que Ele faça isso em nós, em nome de Jesus. Vamos orar para a gente terminar. Senhor, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada pelo Teu infinito amor. Muito obrigada pela Tua graça. Muito obrigada porque o Senhor é um Deus que fala conosco, é um Deus que se revela a nós. É um Deus que está tão presente na nossa vida. Pai, que nós possamos, nessa caminhada nossa, na nossa vida diária, dia a dia, que nós possamos buscar conhecer ao Senhor, abrir o nosso coração para que o Senhor se revele a nós. Nós queremos, Pai, como Jó, poder dizer, Senhor, o Senhor não é um Deus que eu só ouço as outras pessoas falarem quem o Senhor é. O Senhor não é um Deus impessoal e distante, mas o Senhor é um Deus que eu conheço. De viver, de olhar, de ter revelação de quem o Senhor é. Senhor, nós desejamos isso na nossa vida. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor venha realizar isso em nós a cada dia. Nos ajude na nossa vida de oração, que o nosso coração esteja aberto, esteja disposto, Senhor, a estar ali tão aberto para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor haja na nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por cada um aqui, que o Senhor venha trazer força, vigor, trazer paz, trazer, Senhor, alegria, provisão, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, que o Senhor realize na vida de cada um, na família, na casa de cada um, Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor venha, Pai, de uma maneira muito especial e de uma maneira muito pessoal, falar com cada um de nós e que nós possamos desenvolver
Pai, a nossa vida de oração, a nossa vida de comunhão, a nossa vida íntima de relacionamento com o Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, abençoe aí a sua vida e que, se Deus quiser, a semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.